pessoal. Sou Maria Luísa, diretora do Colégio Fernando Ferrari, e gostaria de contar uma breve história para vocês. Em agosto de 2007, o meu irmão, o professor Jonathan da Rocha Leite, fundador e diretor do Colégio Fernando Ferrari, sofreu um ataque cardíaco e faleceu. O professor Jonathan era uma pessoa muito inteligente e culta. Falava 5 idiomas, participava como membro da Academia Paulistense de Letras e a população paulistense o admirava muito. Por isso, para lembrarmos da importância dele na sociedade, a partir do ano 2008, o Colégio Fernando Ferrari inseriu no calendário pedagógico a Semana Cultural Professor Jonathan. Hoje, vivenciamos a 14ª edição da Semana Cultural, com trabalhos artísticos, literários e culturais desenvolvidos pelos nossos estudantes com muita dedicação. Portanto, aproveitem esta semana de apresentações para seu enriquecimento cultural. Um abraço a todos e boa semana. Olá, pessoal. Falar de Jonathan para mim é uma honra e um privilégio. Joia, assim como a família o chamava, contribuiu muito para a educação inclusiva em Paulista. Era um homem muito inteligente e dominava 5 línguas e sempre valorizou a arte e a cultura. Em agosto de 2008, um ano após a sua partida, decidimos homenageá-lo lançando com o projeto Semana Cultural Professor Jonathan, organizado pelo seu irmão Carlos Rocha. Dividimos em 3 categorias: projeto, trabalho científico, cultural e literário. E até hoje vivenciamos no mês de agosto a Semana Cultural Professor Jonathan, com os nossos alunos, professores, familiares e convidados. Com certeza, aonde ele estiver, ele vai estar vibrando, com os braços lançados para cima, vibrando todas as apresentações dos nossos estudantes. E era assim, com muita alegria, que ele participava das nossas apresentações, dos nossos trabalhos, enfim, de todos os trabalhos que eram feitos aqui no Colégio Fernando Ferrari e fora do colégio também. Então, desejo a todos um bom trabalho agora em 2021 e ele vai estar lá em cima, vibrando com a apresentação de todos. Um beijo. Quem teve a oportunidade de conviver com o professor Jonathan sabe o que é realmente uma pessoa que tem força de vontade, superação e que mesmo com toda a dificuldade de locomoção, Jonathan não sentia nenhum problema em se deslocar, em ir, dirigir carro, em subir rampa, e isso é um exemplo de vida. Ferrari hoje realmente só está com essa estrutura graças ao dinamismo do nosso professor Jonathan, que soube realmente ser um vencedor. Se hoje ele fosse para a Olimpíada, ele seria, com certeza, medalha de ouro. Oi gente, sou Gabriele. Há 14 anos eu fico à frente da programação da Semana Cultural Professor Jonathan, que começa com a escolha do tema, passa para os desenhos no papel para criar cada detalhe da decoração. Chega à sala de aula, ocupa a nossa quadra que é inundada de cultura por alunos, professores, a comunidade e também os convidados. Esse ano, assim como o ano passado, adaptamos com um novo formato. Porém,
É sempre uma alegria construir a Semana Cultural e poder, assim, homenagear o nosso querido professor Jonathan e ver a criatividade, o empenho de cada aluno, a vibração de cada família. A euforia no dia das apresentações, a beleza e o resultado final, que fica linda a literata. Isso motiva ainda mais continuar buscando meios de trazer a arte para dentro da nossa escola. Por quê? Eu aprendi com o professor Jonathan que cultura faz quem sabe e apoia quem gosta. E ele a adorava. E nós também. Meu nome é Tiana. Conheci o professor Jonathan exatamente no ano de 1977, no mês de agosto. Eu fui fazer uma entrevista com ele para substituir uma professora aqui do Ferrari. E dessa substituição estou aqui até hoje. Pessoalmente, foi quando eu conheci, né, que foi em 1977. Já sabia, já ouvi algumas vezes na igreja, que ele ia muito na igreja de São Francisco. Pessoalmente, só foi nesse ano. Para mim, ele foi uma pessoa íntegra, em todos os sentidos. A gente nunca viu o professor Jonathan, nunca vimos o professor Jonathan assim com ar de tristeza, de desânimo. E faz uma falta medonha, saudade grande. Gostava muito de brincar, brincadeiras saudáveis, sadia, né? Saudável. E minha filha estudou aqui. Quando eu tive minha filha, ele gostava muito de Ana Carolina. Não tinha um aniversário dela que ele não mandasse um cartão para ela, mesmo depois que ele se ausentou do colégio. E pelo ano que eu falei, em 1977, não é isso? Aí faz exatamente 44 anos agora, nesse mês de agosto. Coincidência, eu sou vizinha ao Colégio Fernando Ferrari, o muro da piscina é o muro da minha casa, e quando não tinha piscina, às vezes até eu pulava o muro para vir organizar a sala aqui do Ferrari, e ele às vezes até brincava comigo, e eu brincava com ele assim, tá bom de fazer uma portinha depois que ele fez a piscina, né? Tá bom de fazer uma portinha ali, para quando eu quiser usufruir aos domingos, vir para a piscina. Relação fora de série, porque começou com Dona Moça, né, com a avó de vocês, que a gente não está saindo disso não, né, porque a gente vendia ovos, né, olha, e quem comprava os ovos era a Dona Moça, né, por sinal ela dava prioridade a gente, porque ela dizia que eram os ovos saudáveis, que até tinha cheiro, ela dizia. É muito gratificante, né, porque ele partiu quando ele estava aqui não era cultural, né, era o professor Jonathan, né, foi depois da partida dele, né? Isso que foi uma homenagem que a gente deu a ele. E também ali, aquela praça, não é isso? Que a gente passa por lá, vê aquilo ali, é muito gratificante, tudo. Olá, eu sou Rosalba Carla Araújo, eu sou fonoaudióloga do Colégio Fernando Ferrari, mas já fui aluna, eu estudei lá na oitava série, antiga oitava série, e concluí o terceiro ano do ensino médio. Atualmente sou funcionária, mas enquanto estudante tive uma ótima experiência com o professor Jonathan. O que falar de Jonathan? Era uma figura que onde ele passava, ele transmitia muita luz. Ele era um diretor, uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Não tive tanto contato quanto a aluna dele, mas nos corredores, as palavras dele sábias, né, sempre foram muito revigorantes, né, enquanto estudante. E quando me tornei funcionária do Colégio Fernando Ferrari, mesmo tendo sido aluna, não houve uma mudança drástica de comportamento dele para a minha pessoa. Pelo contrário, né? Eu acho que fortaleceu, porque ele sempre foi muito gentil com todo mundo, sem distinção de pessoas, se você é aluno, se você é funcionário, independente da sua função. E Jonathan sempre foi uma pessoa que gostava muito de incentivar os alunos a trabalharem com a cultura. E eu acredito que essa semana cultural realmente faz a diferença na vida desses jovens, pois incentiva, estimula, não só trabalhar a arte, mas despertar para outras coisas, que esses direcionamentos ajudam muito na nossa escolha profissional. Independente de que você vai ser um advogado, mas ajuda a trabalhar a oratória e você descobrir novos talentos. Então, Jonathan não está hoje entre nós, mas como o próprio livro dele, ele é uma joia rara que a gente leva aqui no coração. Olá, eu me chamo Joagna, sou professora do Colégio Fernando Ferrari
Hoje trabalho com sociologia, história e filosofia na escola, mas no ano de 2004 tive a oportunidade de chegar aqui como aluna. Me lembro como se fosse hoje, né? Maria Luísa me abraçou e aqui eu comecei a construir, né, as minhas bagagens para hoje ser a profissional de história que sou. E aí Maria Luísa, antes de eu sair daqui da escola, me lembro como se fosse hoje, ela chegou para mim e disse assim, ó, quando tu se formar, tu volta que eu vou te dar um emprego, tu vai trabalhar aqui com a gente. E nesse processo, né, a escola sempre apresentou programas culturais, abertura de jogos, semanas culturais, atividades. E na abertura de jogos, né, eu tive a oportunidade de dançar e a gente ganhou, e a gente ganhava medalhas. E eu ganhei a medalha da mão do professor Jonathan. Me recordo como se fosse hoje, ele me deu um abraço e disse, olha aí, uma nova atriz para a escola, me lembro como se fosse hoje, uma pessoa extremamente dedicada à educação em Paulista, né? Então, o que eu tenho a dizer é que o professor Jonathan é um ícone, né? Faz parte da história do Colégio Fernando Ferrari. Maria Luísa, ela deixa muito claro quando você chega aqui para conversar sobre o professor Jonathan, que foi ele o mentor da escola e ele tem todo o meu respeito, tá certo? E o Colégio Fernando Ferrari faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Hoje eu me alegro muito, enquanto professora do colégio, né, professora de História, em trabalhar essa proposta da Semana Professor Jonathan, Semana Cultural Professor Jonathan. Falar de professor Jonathan, para mim, é um prazer, até porque, naturalmente, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Maria Luísa, inclusive, escreveu um livro, a escola escreveu um livro sobre a vida de Jonathan, inclusive eu estou lá, sendo citada no livro, então, para mim, isso é uma honra. Enquanto historiadora, professora que sou, falar de professor Jonathan é falar sobre a história da educação em Paulista, sem dúvida. Uma figura importante, tá certo? Com todas as dificuldades e o sorriso sempre no rosto, tá? Tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, né? Uma vez aqui na escola, uma festa que Maria Luísa proporcionou, nunca me esqueci, e na abertura dos jogos, que na verdade era um momento que a escola realmente se destacava. E como eu disse, a minha sala, o 3º ano, ganhou medalha, e eu recebi a medalha da mão dele. E isso para mim foi inesquecível. Inclusive quem estava apresentando era um artista da Globo, né? Ele foi apresentado pelo artista da Globo e ele lá na cadeirinha de roda, né? Com toda a alegria do mundo, abraçando todo mundo, que ele era muito representativo e muito humano também. Então... Olá, eu me chamo Maria de Fátima, conhecida como Tia Fatinha. Eu iniciei aqui no colégio, fui aluna do Fernando Ferrari, tá? E aí, estou trabalhando há 20 anos também no Colégio Ferrari. Eu tenho boas recordações do professor Jonathan. Eu fiz o ABC, que antes, na minha época, era o ABC, que a gente concluía, que hoje é o primeiro, alfabetização, né, na época. E a gente recebia um canudozinho, que foi justamente da mãozinha do professor Jonathan, aquele muito humilde, simples, um amor de pessoa, sempre pedia muito, pedia para todos os alunos, estudem, esse é o seu futuro. E sempre aconselhava, né? Eu iniciei no colégio como auxiliar de sala e fiz pedagogia. Assumi a sala de aula desde 2007 e aqui estou eu para prestar essa homenagem a quem fundou a escola, professor Jonathan. Beijo! Professor Evandro Moura, do Colégio Fernando Ferrari, de Educação Física, há 20 anos nessa casa. Tive o prazer e a honra, dentre esses 20 anos, de conhecer o professor Jonathan. Pessoa alegre, muito dedicada à educação e principalmente a humildade prevalecia nele. E em vários momentos tive a oportunidade de conversar com o mesmo e presenciar atitudes que veio alegrar meu coração e ter ele como um direcionamento para o meu ensino com os alunos. Semana Cultural Professor Jonathan, nós, professores, nos dedicamos o máximo para oferecer o melhor para os alunos e representar bem essa pessoa tão ilustre em nossas vidas. Meu nome é Tia Nancy, ficou com Tia Nancy mesmo, porque faz tanto tempo que eu só escuto Tia Nancy. Eu estou no Ferrari desde 91, né? Cheguei para substituir um professor que tinha saído, né? Entrei no mês de fevereiro, tinha acabado de semana pedagógica aqui e fui apresentada à coordenação, não tinha conhecido o diretor aí. Quando eu voltei, né, para dar aula, ele chegou na sala, na quadra, era a apresentação dos meninos. Super
simpático. Esse sorriso dele aqui era sempre, gente. A gente nunca via o professor Jonathan sério ou triste. Ele podia estar muito debilitado, ele passou um período doente, ficava ausente da escola. Mas quando ele chegava na escola, o sorriso dele estava de canto a canto. E as meninas ficavam no pátio do colégio, rodeando a cadeira, e ele contando história. Muitas vezes o menino não queria nem entrar na sala, ele fazia professor, aí ele começava a liberar os meninos. Mas era uma pessoa super bom astral. E era uma época da educação que a gente estava muito desgostosa, assim, com a educação. E ele me ensinou assim, que eu tinha que fazer o que eu gostava. Né? Ele dizia muitas reuniões, faça o que você ama. E eu fazia o que eu amava mesmo. Aliás, faço ainda o que eu amo, que é educar. Posso ser crinqueira com os meninos, mas os meninos me amam. Eu sou muito amada por eles, eu acho. Eu acredito que sou. Porque onde eu encontro, gente, eu vou para onde for. Tem sempre um aluno. Tia Nancy, a gente já estão formados na faculdade, mas o Tia Nancy não deixa de chamar. Com o tio Jonathan, com ele também. Eles chamavam o tio Jonathan, os maiores e os menores também. E ele me ensinou isso aí, o amor pela profissão, o amor pela educação. Que isso é o que leva a gente a trabalhar, né? Seja qual for a profissão que você escolher. Ame o que você faz. E ele amava o que fazia. Né? A semana do professor Jonathan foi muito importante. A primeira acho que foi muito emocionante. Mas todas elas que se passam tornam-se emocionantes na hora que vai acontecer. E quem está lá com ele, convivendo com ele, é bem emocionante. Olá, eu me chamo Glória, trabalho aqui no Colégio Fernando Ferrari há 20 anos. Comecei trabalhando, ainda lembro como hoje, um dia de carnaval. Comecei limpando o colégio, trabalhei na cantina e assim, logo em seguida fui para a sala de aula e graças a Deus estou aqui esse tempo todinho, estou fazendo meu curso de pedagogia que eu me identifiquei e estou muito feliz. Só tenho a agradecer a toda a equipe do colégio, direção, funcionários, professor Jonathan, que é um exemplo de homem, né? Um homem muito batalhador. Olá, sou Lucineide, professora do Ferrari há 17 anos. Trabalho com educação infantil, né? E nesse momento agora que a gente está nos ensaios para a Semana Cultural, vem logicamente a lembrança muito forte do professor Jonathan, né? Uma pessoa maravilhosa, muito educado. Lembro dos momentos em que ele chegava no colégio, sempre cumprimentando todo mundo, falando muito de educação, sempre de coisas muito boas, sempre com muito otimismo, né? E eu sou muito grata por fazer parte desse colégio, né? Dessa família, família Ferrari. Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Gessé, trabalhei aqui no Ferrari durante 10 anos e vivi grandes experiências com a Semana Cultural. Em especial, quero destacar 2 anos que foram bem marcantes, quando nós trabalhamos com a literatura infantil e quando a gente trabalhou com a cultura afro. Foram anos que a gente pôde vivenciar, né, experiências incríveis, de muito aprendizado, de quebras de tabu, né, e os alunos que puderam experimentar uma vivência totalmente diferente do seu dia a dia. A Semana Cultural é uma semana repleta, né, de conhecimento, de cultura, e é um evento marcante para todos que fazem parte do colégio e para nós que já vivenciamos. Espero poder prestigiar vários outros momentos, porque como a gente sempre diz, o Ferrari é um berço de talentos. E aqui nós conseguimos perceber o quanto os nossos alunos têm um potencial gigantesco. Sobre o professor Jonathan, onde a gente tem o seu nome e o seu legado nesse projeto da Semana Cultural, não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Quando cheguei aqui ele já tinha, cumprido sua missão, mas é super importante, como todos os pais dos nossos alunos, tem algo de muito positivo para falar sobre o legado, sobre a educação, sobre como o professor Jonathan cultivava a cultura dentro da nossa escola. E tudo isso é um reflexo dos eventos que o colégio produz até hoje. E que esse elo entre a educação e a cultura possa prevalecer, porque tudo isso é muito importante para os nossos alunos. Obrigado a todos e boa sorte! Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Iveson e eu vim falar um pouco da Semana Cultural em homenagem ao professor Jonathan, aquele professor que se dedicou sempre à cultura, né? Trazendo aqui a cultura de Paulista, não só para Paulista, mas com as cidades vizinhas também, se dedicou muitos anos à educação,
né? E os nossos alunos aqui sempre estão mostrando, né? Vem com os seus trabalhos belíssimos. A gente consegue perceber que os nossos alunos se dedicam bastante para homenagear esse professor que foi muito importante para a nossa escola, o Colégio Fernando Ferrari. Então eu não poderia deixar de vir aqui, né, prestar essas palavras em homenagem à Semana Cultural Professor Jonathan. Desde o início do ano a nossa escola vem se preparando, mas isso é um mês de culminância. Então convido todos a vocês a conhecer um pouco da nossa história. Olá, sou a professora Denise. Hoje estou atuando no ensino fundamental 1, com as turmas do 1º ao 5º ano. E já leciono no Ferrari há 9 anos. Entrei aqui em 2013, tinha acabado de sair da faculdade, assumindo uma turminha do 1º ano, que hoje é minha grande paixão. Não tive a honra, né, o prazer de conhecer o fundador de tudo isso, o professor Jonathan, mas sempre tive as melhores referências dele. Um ser humano extremamente carismático. Não teve uma pessoa que chegou pra mim pra falar algo diferenciado dele. Sempre foi uma pessoa super pra cima, que amava realmente aquilo que ele fazia. Eu acho que ele deixou esse legado para todos, né, que fazem parte do colégio. E eu tenho o maior prazer de fazer parte também, um pouquinho da história dele. E a Semana Cultural foi um presente que ele deixou para todos nós. É sempre um espetáculo todos os anos, né? Ver a interação dos alunos, o quanto eles se doam, participam, gostam, tem aquele prazer de realmente estar participando. E isso é fantástico para a gente como educador, estar participando desse momento, estar presenciando tudo isso e poder fazer parte dessa história. Oi, eu sou a Gislaine, eu tenho 19 anos e eu sou deficiente visual. Eu entrei aqui no Fernando Ferrari no ano de 2007, quando eu tinha 5 anos, no antigo Jardim 2. Estudar numa escola inclusiva foi fundamental para o meu processo de adaptação com a minha deficiência e com o meu processo de aceitação também. A gente sabe que, infelizmente, a sociedade ainda tem a ideia de que pessoas com deficiências são diferentes, de que somos incapazes de fazer desde as coisas mínimas até outras coisas. E o Fernando Ferrari, ele me proporcionou essa visão de que todo deficiente tem o seu potencial, de que todo deficiente pode fazer o que quiser, assim como todas as outras pessoas. E aí, entrar aqui na escola e estudar com todas as pessoas com diferentes características me fez perceber que tá tudo certo, que cada pessoa é diferente, tem suas próprias particularidades e que o fato de eu não enxergar não me impediria de estudar, de ser quem eu sou hoje. Atualmente eu faço psicologia e sempre foi o meu sonho. O Ferrari abriu esse leque para mim também de possibilidade e que eu poderia fazer que eu cursar o que eu gostaria. Então, assim como eu, o Ferrari sempre acolheu outras pessoas com deficiência, com todos os tipos de características. E eu pude participar de vários projetos aqui, pude me descobrir, principalmente com a arte, um projeto chamado Uma Pétala a Mais, que é um projeto voltado para dança, para teatro, para pessoas com deficiência. E aí eu tive uma experiência muito importante de crescimento, muito significativo para o que eu sou hoje, porque eu pude conhecer novos lugares, eu pude conhecer novas pessoas, eu sempre fui muito tímida, então a Pétala Mais me ajudou, contribuiu positivamente para essa questão da timidez, e foi um dos poucos lugares onde na época de infância eu não me sentia diferente, eu não me sentia excluída, eu me sentia completamente acolhida e igual a todos. Então, eu tive a honra de conhecer o fundador da escola, o professor Jonathan, que há mais de 50 anos fundou a escola e acolhia todas as pessoas com deficiência antes mesmo da nomenclatura de inclusão social. Então, eu lembro
de vários momentos com ele. Ele era uma pessoa super receptiva, que acolhia todo mundo, não só os alunos, mas os pais, que participavam de todos os projetos, que estavam lá sempre junto. Então ele era um diretor que sempre estava lá com todo mundo. E eu sou muito feliz de ser uma das poucas alunas atualmente, de ter tido a oportunidade de conhecer e ter esse momento com ele. Tudo bom, gente? Eu sou o professor Lô Sobral, professor de Biologia aqui do Colégio Fernando Ferrari, né? E eu queria falar um pouquinho sobre como foi minha participação no projeto Uma Pétala Mais, com essa linda que está aqui do lado, Gigi, né? Carinhosamente chamada de Gigi. Era um baby ainda e a gente tinha uma responsabilidade muito grande de ter uma menina tão especial e ter ela como parceira de dança, né? Além do cuidado que a gente tinha que ter pela idade, né? Tínhamos que ter um cuidado a mais ainda. E eu digo que esse cuidado a mais quem teve foi ela comigo, porque ela se mostrou ser extremamente corajosa, com espaços que eram extremamente difíceis, mas mesmo assim ela se mostrou ser mais corajosa que eu, até, não tendo medo de se jogar de alma, de corpo, de coração. E eu, quando vi aquilo, que ela mesma não tinha medo de se jogar nos passos, me passou aquela coragem, né? E me passou também uma responsabilidade muito grande, que um adolescente, na época, de forma tão abrupta, teve que ter, e teve que mudar assim, um pensamento, um comportamento, sabe? E teve que me mostrar que a gente precisava ser muito mais responsável do que a nossa idade naquele momento, sabe? Então, assim, isso foi fantástico, isso é fantástico para qualquer aluno, isso é fantástico para qualquer adolescente, né? Que mostra que a vida é cheia de responsabilidades. Né? Então, para mim, a participação no Pétala Mais foi excepcional, porque me abriu novos olhos e novas responsabilidades também para um futuro, sabe? E eu acho que para ela também, né? De uma forma geral. Foi sim. Eu era muito novinha, né, quando eu comecei a falar um baby, como ele falou. E aí foi muito... Eu lembro exatamente do momento que eu comecei na PECA. Eu lembro que eu estava na sala de aula e a professora Alessandra Oliver chegou pra mim e fez: "Oi, tudo bom? Como é que é o nome? Tu quer dançar?" E eu não entendi, eu só respondi: "Quero." E aí, do nada, eu tava me apresentando em vários lugares, eu aprendi o balé. Então, eu acho que realmente, como eu disse anteriormente, foi algo crucial para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Eu participava e comecei a entender que está tudo bem ser diferente, que hoje eu consigo ver a deficiência como uma característica, eu não vejo como uma deficiência. A palavra, o termo deficiência significa falta de algo. E eu vejo atualmente a deficiência como uma característica. Porque não lhe falta nada. Então eu sempre uso o exemplo de, do mesmo jeito que eu tenho cabelo curto, eu não enxergo. E aí a escola e os meus parceiros lá na PECA me proporcionaram muito isso, a me enxergar e a me ver como uma pessoa normal, como uma pessoa que só tem uma característica e que pode fazer e chegar onde quiser. E hoje está fazendo o que, Gi? Psicologia. Psicologia, que curso mais lindo. Graças ao Ferrari também, que me abriu esse leque, aos profissionais, aos psicólogos, a Gabriele principalmente, sempre estava comigo e me aperreou tanto que hoje eu estou na faixa, estou cursando psicologia e pretendo continuar trabalhando nessa linha de inclusão e de mostrar para o mundo que a inclusão tem que ser feita todos os dias e que deficiência não tem que ser fácil, não tem que ver como falta de algo, assim, como algo que nós temos como característica. Uma característica linda e especial, né? Não é falta, pelo contrário, é um acréscimo de mais carinho ainda. Hoje eu também posso dizer como ex-aluno que eu sou formado em Biologia, né, com dois diplomas, tanto bacharel como licenciado, estou especialização. E eu agradeço também muito ao Ferrari, como aluno, pela responsabilidade que me deu e que me transformou, sabe? A responsabilidade com a menina muito linda e muito especial, certo? E Gi agora vai pretender também futuramente estar com a gente, você sabe, né?
Deus quiser, estarei aqui estagiando futuramente na psicologia escolar. E aí a PEC ela também me trouxe muito essa maturidade. Então eu sou muito grata ao Luan, sou muito grata aos coreógrafos, à Alessandra, que perguntou se eu queria dançar e eu sem entender. E eu sem entender disse que queria. E sem entender fez um espetáculo, né? Exatamente. Imagina se entendesse. Mas é isso. Muito obrigado também ao Ferrari também por todo esse carinho que teve por me acompanhar também, por me acolher agora como profissional, que sou, né? Muito grato mesmo. Um prazer, né, acompanhar minha filha em todos os eventos que ela participava. A gente passou a conhecer as mães, uma falava, né, como era a vida de cada um. Foi um prazer, uma alegria muito grande quando eu soube que ela conseguiu, né, a bolsa de estudo para poder entrar aqui. E graças a Deus ela entrou aqui no Jardim 2 e terminou aqui o 3º ano desse ano. É uma alegria muito grande, né? Ela agora já está no 4º período e daqui um dia está formada, se Deus quiser. Gabi! Foi, Gabi? Oi, Gabi. Se não fosse Gabi que tivesse me apresentado a faixa, com certeza não estaria lá. Um incentivo, né? Assim, ela passou por um procedimento na vida dela, né? Problema de saúde, que isso daí motivou ainda ela a mais a fazer esse curso, né? Na área de psicologia. Foi acolhedora, né? Porque a gente, quando ela estava lá internada, que cada pessoa que chegava lá era um acolhimento, porque parece que a gente fica tão para baixo, tão triste. Quando a escola chegou lá, tendo o apoio da escola, o apoio da família, isso motiva mais ainda, né? E no momento que vocês chegaram lá para visitar, eu acho que foi no dia que vocês foram fazer a doação de sangue lá no EMOP para ela, que foi no momento que ela estava precisando da doação de sangue e a escola se movimentou, juntaram um grupo e foram fazer a doação para ela. Gratificante isso. Ele era muito acolhedor, né, com os pais, com os alunos, não só os alunos com deficiência em si todos, né? E com a gente, os pais também. Ele era muito acolhedor. Olá pessoal, eu sou Roberto Costa, ator, produtor, diretor de teatro, cenógrafo, figurinista. E estou passando aqui para falar um pouquinho da minha vida em relação ao Colégio Fernando Ferrari. Eu cheguei lá no colégio, menino ainda, acho que eu tinha 6 anos, tipo nos anos 70, 71. O colégio, acho que inaugurou no ano que eu nasci, 64, né? E a minha infância toda foi no Colégio Fernando Ferrari, né? Eu entrei, como eu já disse, no primário. Eu lembro como se fosse hoje, era a professora Wilde Rocha, a minha professora de primário. E eu tenho uma memória muito afetiva em relação a esse momento, que era no Ferrarinho ainda, naquela casa, onde era a casa deles, a casa de Dona Moça, né? E a nossa sala era dentro praticamente da sala deles. E a gente pequenininho ali, e contava-se historinhas, e tinha os disquinhos que eles colocavam também. Isso ficou muito marcado na minha vida. E me também incentivou a questão artística já nesse momento. Mesmo assim, bem criança, né? Depois aí eles começaram a fazer as salas lá atrás, a gente começou também a crescer e a fazer outras séries. E eu lembro muito claramente que daí eu já comecei a conhecer o diretor, que era o professor Jonathan da Rocha Leite. Nossa, isso para mim foi de uma riqueza, de uma grandeza cultural muito grande. Porque o professor Jonathan, ele era diretor e ele também tinha uma cadeira de moral e cívica que ele dava pra gente, né? Era uma matéria na época de assuntos gerais e políticos e tal. E eu ficava torcendo que outro professor faltasse, porque geralmente nas folgas de alguns professores, ele entrava na sala, não era a aula dele, mas ele fazia uma explanação, uma conversa com a gente. E eram conversas
altamente ricas, que exploravam assuntos que eu ficava encantado, né? De uma riqueza de detalhes que ele passava, da vivência dele mesmo, de coisas que ele das viagens que ele fazia, de lugares, de situações. E para mim era muito rico. Eu gosto muito de conhecimento, de saber de coisas novas. Então, assim, para mim aquelas aulas eram encantadoras, né? A imagem dele ali na frente, a voz dele, né? Aqueles olhos azuis que ele tinha, que são marcantes demais. E era uma pessoa, além de ser bonito por fora, ele era muito bonito por dentro também. E assim, ele dominava, né, a sala e encantava os alunos, era maravilhoso isso. Isso para mim foi de uma grande valia e riqueza desses conhecimentos para a formação do ser que eu ia me tornar depois. O Colégio Fernando Ferrari, ele incentivava muito as questões culturais para a gente, né? Então, assim, a gente fazia muita coisa lá, nas datas festivas, inclusive a primeira Paixão de Cristo que eu fiz, que o colégio fez, na verdade, eu participei. Eu bem novo já, eu acho que eu tinha 13 anos, já era um adolescente, mas eu já me meti na coisa de fazer cenários junto com o professor Moisés, que foi o primeiro diretor do espetáculo, e eu já fiz cenários que ele ficava, nossa, como é isso, Roberto? A gente fez a muralha da Paixão de Cristo toda de caixa de geladeira, de papelão, que a gente... Era bem artesanal a coisa no primeiro ano. Fizemos 2 ainda lá, eu acredito, que eu participei, eu era soldado romano também. E tem uma coisa muito engraçada, tem uma foto aí que eu até vou depois mostrar para vocês, isso vai aparecer aí, que a gente tingiu as camisetas brancas que a gente tinha de vermelho para fazer o figurino do soldado. E a minha tinha uma propaganda embaixo, Bradesco, olha aí só. E o nome na foto apareceu, a gente tingiu de vermelho. E na foto vocês podem ver que tem o nome do banco, e que é uma camiseta que a gente ganhava, né, do pessoal. Então são memórias assim muito legais. E isso vem para minha vida muito forte, né? Eu ali decidi no colégio que eu queria ser artista, que eu queria ser ator. Eu queria fazer isso para viver, para minha vida, né? E era um sonho muito distante, porque a gente morava em Paulista, e Paulista parecia que era tão longe de Recife naquela época, hoje é um pulo. Mas naquela época parecia que Recife era um negócio distante demais. E dentro do teatro que eu fazia na escola, eu comecei a perceber que era isso que eu queria para mim. E aí eu fui fazendo cursos em Recife, pegava o ônibus, ia embora para lá fazer cursos de teatro, e trazia para a escola um pouco do que eu aprendia lá fora também, né? E aí me tornei ator, me tornei artista, sou até hoje, acho que não vou deixar de ser nunca. E faço hoje o espetáculo, né? Fui convidado também, como ex-aluno que sou, e artista que sou, diretor de teatro, para voltar a fazer os espetáculos da Paixão de Cristo do colégio. E é uma coisa que eu adoro fazer, é teatro, e voltar para o colégio para fazer a Paixão de Cristo foi grandioso para mim, foi uma coisa bem legal mesmo. Eu sinto que as vivências, que o que o colégio faz, até hoje o Colégio Fernando Ferrari é um colégio que cuida da cultura da cidade, né? Que coloca a cultura da cidade e mostra para os alunos que existe arte, que a arte é bom, que é legal, que é transformadora. Então, eu acho que isso é de grande valia para a construção do ser humano. E conhecer o professor Jonathan, né, foi um diferencial. Eu acho que quem passou por ele, quem teve a oportunidade dessa vivência, quem teve o contato, quem conversou, quem bateu um papo, né, com ele, traz na bagagem riquezas que jamais serão superadas e esquecidas pela vida. Falar para vocês de cultura, então. O que é cultura para mim? Cultura é a vivência de um povo, né? São as coisas que os povos cultuam e vivenciam. E isso vai passando de geração a geração. Então, o Colégio Fernando Ferrari, ele trata a cultura de uma forma muito mágica, eu acho. A semana cultural que eles têm lá é vivida com intensidade pelos alunos, né? Por quê? Porque tem música, tem literatura, tem teatro, tem dança, e isso faz parte do viver, né? As pessoas, o ser humano, ele não consegue viver sem a arte, sem a cultura. A educação, a arte e a cultura
andam juntas e fazem parte do ser humano. Essa pandemia, se não fosse a arte, o que seria de nós, né? Os filmes que a gente viu preso em casa, o teatro online, né? O livro que você leu, enfim, o ser humano não consegue, ele seria uma pessoa vazia, extremamente vazia, se ele não tivesse acesso à cultura. E esse acesso tem que ser dado, é obrigação, né, não só dos pais, mas da escola também fazer isso. Porque às vezes em casa o menino não tem acesso a certas coisas, mas a escola tem essa obrigação de mostrar, dizer, olha, existe isso, existe o teatro, existe o cinema, existe a dança, e você pode ser feliz fazendo alguma coisa desse tipo. Então, para mim, é essencial a educação, a arte e a cultura, e principalmente vinda e mostrada pelo colégio, pela escola. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor, meu baião, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baião, coração. Arranca essa dor do meu peito e me faça feliz. Eita, felicidade é poder participar desse evento maravilhoso. Queria agradecer a todos que fazem parte dessa grande família, Colégio Fernando Ferrari. E estava lembrando aqui, já fazem 13 aninhos, que minha querida amiga Gabi me chamou para participar desse evento maravilhoso. Um evento que é muito importante para divulgar a nossa cultura e ao mesmo tempo revelar novos talentos. Essa grande família Fernando Ferrari, eu só tenho a agradecer a todos que fazem parte e dizer que estou com muita saudade de vocês, tá bom? Beijão para vocês. Fala, gente, tudo bom? Lucas Marra aqui, passando para dar um alôzinho rápido com vocês. Prazer para mim, viu, tá de volta aqui na Semana Literária do Ferrari. Já participei muito como aluno, já participei também como ex-aluno e agora estou aqui mais uma vez para dizer como é bom, cara, como eu sinto saudade desse tempo aí da Semana Literária. Era bom demais, era repente, era peça, era muito bom. A gente misturava trabalho com brincadeira e eu sinto saudade e espero que vocês estejam gostando muito aí, como eu gostei, como os meus amigos, todo mundo, a gente gostava muito. E espero estar aí com vocês qualquer dia, viu? Abraço para todo mundo, tchau, tchau. Semana Cultural, professor Jonathan, do Colégio Fernando Ferrari. É uma satisfação enorme, né, poder estar aqui, falar um pouco das vivências, né, que foram vividas por tantos anos na escola, nesse evento maravilhoso. Então, assim, vale a gente salientar, né, que nós da família Salustiano, para a gente é uma honra estar sempre presente nesse evento, né, mostrando as nossas culturas e a gente enfatizar a importância da escola, né, do Colégio Fernando Ferrari, de manter viva essas tradições culturais, né, esses folguedos populares que a gente tanto defende, né? Então isso é muito importante, esse papel da escola de mostrar, né, de passar esses conhecimentos para seus alunos e manter viva essas tradições, né, esses legados deixados por tantos mestres, né? Eu lembro que meu pai, né, mestre Salu, meu grande ídolo, meu grande mestre, né, fez parte desse evento, né, com o grande professor Jonathan. Então eles defendiam e erguiam sempre essa bandeira. Então é muito importante que a escola mantenha assim viva, né? E eu espero que breve essa pandemia passe e a gente possa participar de novos eventos do colégio, tão importante como a Semana Cultural Professor Jonathan. Então, como dizia meu mestre Salustiano, né? Cultura faz quem sabe e apoia quem gosta. E eu tenho certeza que o Colégio Fernando Ferrari, ele apoia as nossas manifestações culturais, os nossos folguedos populares. Olá, gente, eu me chamo Erleson Carlos, sou morador da comunidade do Alto Santa Terezinha, tenho 24 anos e sou bailarina popular do Recife.
Então, o que é cultura para mim? Cultura para mim é arte, é alegria, é diversão, é o meu cano de escape, é onde eu consigo enxergar aquilo que o mundo ainda não me propagou, sabe? Na cultura eu consegui enxergar diversas coisas, inclusive me encontrar. Então, ainda assim, a cultura faz parte de mim e de toda a minha trajetória. O frevo. Desde novo, quando eu comecei no projeto Escola Aberta, eu descobri o frevo. E daí por diante, eu não quis só ficar ali, na Escola Aberta. No ano seguinte, eu fui para a Escola Municipal de Frevo do Recife, que fica localizada na Rua Castro Alves, na Avenida Norte. E eu tô lá mais de uma década, né? Eu não só fiquei no frevo, como diversas outras danças. Lá é a escola de frevo, mas o nosso professor maravilhoso pode nos passar e propagar outros ritmos, outras bases, outras vivências. E aí lá eu pude ter a oportunidade de fazer uma abertura do carnaval, fazer um fechamento do carnaval, dançar em lugares que eu nunca nem pensei. E é isso. O frevo, não só o frevo, como um caboclinho, como quadrilha, como maracatu, forró, coco, ciranda, cavalo marinho, chachado, tudo que o Pernambuco todo pode nos propagar. Eu fui abençoado em poder aprender um pouco de cada e também, dentro da cultura, levar para outras pessoas, levar para outras cidades, levar para outros estados, viver outras culturas também e aprender para poder propagar o melhor possível para aqueles que não têm a oportunidade como eu tive. E você, que está aí do outro lado da telinha, que é aluno do Colégio Fernando Ferrari, não perca essa oportunidade da Semana Cultural. Invista em cultura, invista em arte, tá? Aprendam e vá propagar para aqueles que não têm a oportunidade como eu tive, como vocês estão tendo, para que possa conhecer um pouquinho ou o máximo que puder da nossa cultura, porque aí eu sei que mesmo aqueles que não têm uma condição financeira, você podendo se doar ao máximo para ensinar eles tudo que a cultura tem de melhor, vocês não sabem o que eles vão ter de mais lindo e bonito lá na frente, e depois agradecer a você que tirou um pouquinho do seu tempo para propagar isso para eles. Oi, meus amores, eu agora vou ensinar a vocês os passos básicos do frevo, e o primeiro vai ser o ponto de pé calcanhar. Faz que vai, mas não vai. Seguido desse, a gente vai fazer o pontilhando. A gente vai fazer o tesoura. A gente vai fazer o passo a passo em cima. E continuando, a gente vai fazer o passo a passo embaixo. E para finalizar, a gente vai fazer o passeio na pracinha. Olá minha gente, tudo bem? Eu sou o Rafael de Castro, coordenador pedagógico aqui da biblioteca do Compaz Governador Eduardo Campos. O Compaz é uma fábrica de cidadania inaugurada no dia 12 de março de 2016. São realizadas diversas atividades na área da educação, esporte e cidadania. Atividades essas que estão impactando diretamente no índice de violência e no IDEB, no Índice de Desenvolvimento Educacional. Então, a Rede Compaz atende as escolas também, no contraturno. A criança que está na escola pela manhã, à tarde, vem com o Compaz.
E essa grande parceria está impactando diretamente no IDEB, no Índice de Desenvolvimento Educacional dessas escolas que são atendidas aqui no Compaz. Tratando da cultura, tem um impacto muito positivo nesse desenvolvimento cultural no território aqui do Alto Santa Terezinha e dessa adjacência, desses bairros que a gente aqui atende na comunidade. Então, venha para cá, venha conhecer essa grande fábrica de sonhos e de cidadania, que é o Centro Comunitário da Paz, com Paz, Governador Eduardo Campos, aqui do Alto Santa Terezinha. Olá, meu nome é Maria Eduarda Magno e vou participar da Semana Cultural Professor Jonathan como instrutora mirim. Eu tenho 11 anos e sou do 6º ano tarde. Eu quis escrever esse livro chamado Sim a Helena para poder inspirar outras pessoas e colocar em um papel tudo que veio à minha mente. É muito bom estudar aqui e eu gostaria muito de inspirar outras pessoas a escreverem a sua própria história. Sim a Helena é um romance de época que se passa no século XIX no Brasil, que conta a história de uma moça muito inspiradora e diferente, mas que ela teria que se casar. Porém, o amor surge de lugares muito inesperados. Então, para você descobrir o final dessa história tão maravilhosa, leia Sim a Helena. Eu queria muito estudar no Fernando Ferrari, porque é uma escola muito boa e as pessoas sempre falavam muito pra mim. Eu me chamo Heloísa, eu tenho 7 anos. Minha série é o 1º ano. E eu vim mostrar os meus desenhos. O primeiro é uma o segundo é uma casinha. O último é uma árvorezinha. Oi, o meu nome é Isadora, eu tenho 7 anos e eu faço croquis. Eu estudo na série 1º ano e eu gosto muito do meu colégio porque tem umas professoras ótimas. Esse aqui é o meu favorito, porque ele tem a cor vermelha e a minha cor favorita é vermelho. E esse é um vestido para ir em festa. A Semana Cultural, um evento que ocorre na nossa escola, este ano vem com uma proposta bem interessante e inovadora para os nossos estudantes. Literatura em cartaz, dos livros à tela do cinema. Com essa proposta, o nosso objetivo é trabalhar a percepção do audiovisual das crianças a partir da leitura de uma obra literária. Ou seja, os nossos estudantes vão comparar o que há de peculiaridades na obra literária original, bem como as adaptações que são feitas para o cinema a partir dessa leitura. Então, recursos sonoros, recursos próprios do audiovisual e os recursos que são próprios do texto escrito, do material impresso. Então, é um trabalho minucioso, por isso, todos os alunos, especialmente as crianças da educação infantil e do Fundamental 1, precisam muito da orientação dos professores para a realização de cada tarefa. Então, inicialmente, eles vão produzir um cartaz a partir da percepção deles da obra literária e da adaptação para o cinema. Eles vão construir um cartaz com os principais aspectos da obra, sempre supervisionado pelos professores, certo? Outra tarefa que eles vão realizar é a sinopse. Neste momento, eles precisam compreender bem a obra literária e conseguir escrever em poucas palavras o entendimento deles acerca da obra literária. Então é um trabalho que envolve a produção escrita, trabalho também muito importante na nossa literata. Outra obra que eles vão realizar é um estudo da vida do autor.
no caso com a obra original, a obra literária. Então, eles vão fazer um estudo acerca da vida e da obra, né, um resumo da biografia de cada autor também, para embasar e contextualizar melhor a produção deles. Então, obras como O Gato de Botas, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Extraordinário, O Pequeno Príncipe. Então são obras que nós vamos trabalhar da educação infantil até o 6º ano com essas tarefas que já foram citadas aqui. Cada turma tem o seu professor colaborador e vai conduzir aí esse trabalho. Para finalizar, nós temos uma atividade também muito importante que a Semana Cultural oferece agora para a comunidade escolar, que é a tarefa social. Então, da educação infantil ao 6º ano, as crianças também vão pegar essa parte social, vão conseguir alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza, e nós vamos fazer uma ação social aqui na nossa comunidade da Vila Torres Galvão para mostrar a nossa comunidade como a escola atua também nessa parte social. Então, contamos com a participação de vocês. Atenção, os pais, todo mundo pode conferir essas obras, esses trabalhos que eu falei nas salas virtuais, ok? Então, contamos aí com a participação de todos, dia 25, Educação Infantil e Fundamental 1, abrilhantando a Semana Cultural do Colégio Fernando Ferrari. É muito gratificante participar e acompanhar esse processo de criação dos estudantes, ver a criatividade, a ansiedade que eles ficam nessa produção, né, no momento da dança, no momento do teatro também, uma representação teatral, sempre com a supervisão dos professores. Então é muito gratificante para a gente observar como eles pegam realmente a essência da obra literária e passam para as demais artes, né, as artes cênicas, a dança, o trabalho também que eles fazem com a elaboração de um cartaz, a produção escrita. Então para a gente é muito interessante ver o desenvolvimento de cada estudante, porque além dessa parte cultural, a nossa semana, né, Semana Cultural Professor Jonathan, também tem o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos nossos estudantes acerca do conteúdo que está sendo vivenciado. Estamos aqui com Elisa Barbosa, nossa convidada, professora de literatura do ensino médio, para falarmos um pouquinho sobre o tema vivenciado da Semana Cultural Professor Jonathan, né, tema específico da literata, que é a literatura em cartaz, né, dos livros às telas de cinema. Então, professor Edson, o que é que você acha de importante vivenciarmos esse tema? A literata desse ano vem com um tema super interessante, que é da literatura até as imagens, as telas de cinema, né? Um tema importantíssimo, porque faz com que o aluno veja a literatura além dos livros, né? Eles conseguem aí ter as adaptações lendo no seu celular, no seu computador, né? E aí parte dos livros até as telas do cinema. Esse tema foi muito interessante porque promoveu uma interação entre os alunos, de conseguir analisar as adaptações dos filmes para os livros, entender até onde isso acrescentou, onde foi tirado. Então, assim, o valor cultural, essa bagagem que eles têm é muito importante nesse ano decisivo para o ensino médio, porque vai contar com tudo isso, com o valor cultural, o valor artístico, o valor histórico. Eles vão perceber que é muito importante, além das matérias que a gente estuda, né, Ramona? Português, matemática, biologia, entre outras. A gente vai entender que isso tem reflexos em todos os nossos conteúdos. Esse ano, gente, as tarefas da literata estão sensacionais, porque vem misturando desde literatura de cordel até TikTok, recital. Então tem muita coisa boa, muita coisa agregadora para os alunos, para os professores, para vocês que vão acompanhar a literata. Vocês vão ter um conhecimento diferente, uma visão diferente de tudo que a gente tinha visto. Então não percam, esse ano a literata está incrível com esse tema da literatura até as telas do cinema. Olá, tudo bem? Sou Raul Dantas, professor de língua portuguesa e atuo na coordenação do Colégio Fernando Ferrari. Há 15 anos tive o prazer de conhecer o professor Jonathan. Foi por pouco tempo, mas o possível para perceber a dedicação que ele sempre teve pela educação.
Em sua homenagem, promovemos todos os anos, no mês de agosto, a Semana Cultural Professor Jonathan, que tanto nos orgulha e, para mim, enaltece o protagonismo estudantil. Integrada à Semana Cultural, temos a Literata, projeto que estimula o fazer literário e artístico, desenvolvendo no educando várias habilidades, da poesia à dramatização. Sinto-me honrado em apresentar e participar da Literata desde o seu início. A primeira edição foi homenageando o nosso saudoso Ariano Suassuna, riqueza nordestina. E depois já passaram por este projeto muitos ícones da literatura brasileira. Na ocasião inicial, eu e a professora Erlânia, junto a toda a equipe do Fernando Ferrari, definimos as atividades e fomos para as salas de aula, com o coração aceso para interagir com os estudantes que deram resposta positiva a este projeto multi e interdisciplinar. Neste ano, teremos como tema o cinema. Então, está chegando o dia de celebrarmos. Participem, estejam conosco em nossa transmissão da abertura da Semana Cultural Professor Jonathan. A vocês, estudantes, que estão em produção para este momento, tenham o nosso reconhecimento. Parabéns também a vocês, familiares, que participam também desta ação educativa e social. Termino com literatura. Gosto muito de uma das frases de Jonathan, que diz: a vida só tem valor na medida em que eu puder fazer o bem.